A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou Danilo Gugeral e estamos a iniciar o nosso ponto de encontro desta semana. Então, como é que correu a vossa semana? Sei que temos ouvintes portugueses e brasileiros em vários países. Uma amiga nossa, de um dos grupos de apoio à autoajuda, esteve na Suíça há umas semanas atrás e disse-me que uma familiar dela ouve a Rádio Transmundial pela internet. Fiquei muito feliz em saber isso. Daqui envio um caloroso abraço a todos aqueles que nos estão a escutar. É muito bom termos amigos novos, mesmo quando não os conhecemos. Amigo, neste programa vou continuar a série de conversas que intitulei Investindo em Mim. Investindo em Mim. Como eu disse nas 2 semanas passadas, nós somos o tesouro pelo qual o coração de Deus se apaixonou. Podes estar a passar nos últimos tempos por uma situação terrível e assustadora. Conheço ouvintes que têm chorado muito, que o marido ou a esposa abandonou o lar. Conheço ouvintes que estão a passar por uma situação muito difícil financeiramente, com dívidas, sem emprego e com pouco dinheiro a entrar em casa. Alguns deles pertencem aos nossos grupos de apoio e autoajuda. Conheço ouvintes com grandes dores no coração ou a passar por problemas graves de saúde física, cancros, etc. Investindo em mim. Isto é fundamental, é como que um chão para reconstruirmos a nossa vida. Chegou a altura de pensares um pouco mais em ti. Investe em Deus e em ti. Deixa o teu próprio amor, o amor próprio crescer em ti. Lembro que para isso deves assumir alguns compromissos com Deus e contigo própria. Lembro-te que o primeiro grande compromisso é com a inteireza, é fazeres tudo ao teu alcance para alcançares a cura, sem desistires. O segundo grande compromisso é com a verdade, procurares saber quem realmente és e aceitares-te como estás, como és, e com coragem pedires ajuda a pessoas ou técnicos competentes. Hoje quero compartilhar contigo mais 2 compromissos que deves assumir. O primeiro compromisso é com a integridade. Compromisso com a integridade. Integridade, querido ouvinte, é manteres a tua palavra. É seres verdadeiro até ao fim. É seres fiel contigo e com os teus compromissos. É defenderes a qualquer custo aquilo que é certo. É admitires as tuas falhas e quereres repará-las. Integridade é estabeleceres valores íntegros e viveres consistentemente com eles. Philip Yancey, o autor de um livro incrível chamado Maravilhosa Graça, ele conta uma história verídica de um membro do Ku Klux Klan, que é uma organização racista nos Estados Unidos, que em 1993 fez uma confissão à sua esposa. Nessa confissão ele dizia que cerca de 40 anos atrás, ele e muitos outros membros da organização arrancaram um motorista negro da cabine do seu caminhão e levaram-no para uma ponte deserta por cima de um rio caudaloso e profundo e fizeram-no saltar dali, gritando cheio de raiva para que ele morresse. E mataram-no mesmo. Ele morreu naquele rio. E em 76, Alexandre foi acusado do crime e levou 20 anos a ser julgado, alegando sempre durante esses 20 anos a sua inocência, acabando por ser absolvido pelo júri de brancos. Durante 36 anos, ele tinha insistido na sua inocência, até que em 93, como eu disse, ele confessou finalmente a verdade só à sua esposa. E depois de confessar a verdade, ele disse: nem sei o que Deus planeou para mim, nem sei como orar por mim mesmo, disse ele. Passados uns dias ele morreu. A esposa de Alexandre escreveu uma carta de pedido de perdão à esposa, à viúva do homem negro, uma carta que depois foi impressa pelo jornal New York Times.
E ela escreveu na carta: Alexandre viveu uma mentira a vida toda e fez-me viver também. Dizia ela para a viúva do homem assassinado. Todos aqueles anos ela tinha acreditado na inocência do marido. Alexandre não demonstrou nenhum sinal exterior de arrependimento até aos últimos dias da sua vida. Tarde demais para uma retratação ou confissão pública. Mas, como notaste, ele não conseguiu levar o terrível segredo do assassinato para a cova. Ele confessou à sua esposa. E a sua esposa, amigo ouvinte, a sua esposa foi sábia. Ela investiu em si própria. Ela deu prioridade a Deus na sua vida e deu prioridade ao seu próprio coração e cura de memórias e de sentimentos. Podes perguntar como? Fácil. Ela assumiu o compromisso com a integridade. Isto é integridade, ela foi fiel consigo e com os seus compromissos. Ela foi defender a qualquer custo aquilo que é certo. Ela foi íntegra, assumiu o compromisso com a integridade, porque foi admitir as suas falhas de uma forma indireta, as falhas do seu marido, a mentira que ela tinha acreditado por parte do seu marido a vida inteira. E as reparou, escreveu uma carta, publicou-a. Ela assumiu o compromisso de integridade porque viveu consistentemente com os valores que ela tinha. E isso mudou para sempre o destino da esposa deste assassino. Ela teve amor próprio. Primeiro compromisso com integridade para investir em ti mesmo. O segundo compromisso para investir em ti própria é o compromisso com a responsabilidade pessoal. Enquanto culpares outra pessoa pelos problemas que tens ou pelas tuas dificuldades, jamais as irás resolver, solucionar. Eu vou repetir. Enquanto culpares outra pessoa ou outras pessoas pelos problemas que tu estás a ter hoje, ou pelas dificuldades que tu estás a ter hoje, jamais tu vais conseguir poder resolver esses problemas, essas dificuldades. Os outros são responsáveis, sim, pelo que eles fizeram. Mas nós, repito, amigo ouvinte, nós, eu, tu, nós somos responsáveis pelos nossos próprios pensamentos, pelas nossas próprias escolhas do dia a dia, pelas atitudes que nós assumimos diariamente. Somos nós os responsáveis e não aquilo que o outro me fez. Eu sou responsável pela forma como eu administro o que sinto, os meus sentimentos. Eu sou responsável pelo que eu faço, pelas minhas ações, pelas minhas palavras. Somos também inteiramente responsáveis pelo nosso crescimento pessoal. Nós somos responsáveis pelo que fazemos para resolver as nossas feridas e dores do passado. Ninguém poderá fazê-lo por mim. Ninguém pôde fazê-lo por mim. Como vocês sabem, eu passei por um divórcio doloroso, perdi o meu sustento, passei por um deserto de 2 anos e ninguém pôde fazer nada por mim. Até que eu próprio quisesse ajudar-me, a investir-me em mim mesmo, pedir ajuda e permitir que me ajudassem. Nem Deus poderá fazer nada por ti. Ele te ama de tal maneira que Ele respeita a tua individualidade. Como dizem os teólogos, o teu livre-arbítrio. Somente eu, com a ajuda de Deus, posso investir em mim mesmo e me esforçar por mudar as coisas que eu tenho de mudar na minha vida. Que bom! Isso é ótimo! Chama-se isso compromisso com a responsabilidade pessoal. Philip Yancey tem outra história no mesmo livro que me tocou profundamente. É uma história de uma jovem que foi criada numa zona rural e antiquada lá dos Estados Unidos. Os seus pais reagiam muito mal às modernices dela, como as músicas que ouvia, o comprimento das suas saias, etc. As tensões entre eles eram constantes. Um dia, quando ela colocou um piercing no nariz, a bomba rebentou
E, depois de uma grande discussão, enquanto os pais a repreendiam, ela gritou para eles: eu vos odeio, eu odeio-vos. E naquela noite ela realizou um plano que já imaginara dezenas de vezes. Ela fugiu de casa. Ela entrou no autocarro e foi para a casa de uma amiga em Detroit, uma cidade grande lá nos Estados Unidos, onde ela já no passado tinha estado com os jovens da igreja. Os jornais descreviam cenas chocantes de violência e droga, etc., entre as gangues de Detroit, e ela imaginou que seria o último lugar onde os pais a iriam procurar. No segundo dia que ela estava ali, conheceu um homem que guiava o maior e mais bonito carro que ela alguma vez tinha visto na sua vida. Ele ofereceu-lhe boleia, pagou-lhe o almoço e arranjou um lugar para ela ficar. O homem deu-lhe alguns comprimidos que lhe fizeram sentir-se melhor, sentir-se como nunca se havia sentido na sua vida. Ela se sentiu ótima e chegou à seguinte conclusão: os meus pais atrofiavam-me naquela aldeia e não permitiam que eu me divertisse. A boa vida continuou por 1 mês, 2 meses, 1 ano. O homem do carrão, a quem ela agora chamava chefe, ensinou-lhe coisas que os homens gostam. Sendo menor de idade, os homens pagavam-lhe mais. Ela morava num apartamento pequeno e podia encomendar o que precisava. De vez em quando ela pensava nos pais e quase não acreditava que tinha vivido naquela aldeia lá, agrícola, sem piada, atrasada. Ela se assustou um dia ao ver a sua foto numa embalagem de leite com os dizeres: vocês viram esta criança? Agora, com os cabelos pintados de loiro e com toda a maquilhagem, ninguém a considerava uma criança. Depois de 1 ano, os primeiros sintomas da SIDA apareceram e ela ficou surpresa com a crueldade do chefe. Miúda, hoje em dia não podemos facilitar. E quando ela deu por ela, ele a tinha expulsado, a tinha expulso. Estava na rua sem um único cêntimo. Ela ainda conseguia ganhar algum dinheiro de noite, mas tudo o que ela ganhava era para manter o vício, que tinha começado com aquele comprimido. Quando chegou o inverno, ela estava a dormir perto das grades de metal de uma loja. Uma adolescente sozinha à noite em Detroit está constantemente em risco. Foi várias vezes violada. Estava cada vez mais fraca e frágil. A sua tosse piorava. Já não se sentia uma mulher autónoma neste mundo, mas uma menina só, perdida e doente na escuridão daquela cidade assustadora. Naquela noite de inverno, enregelada, ela começou a soluçar profundamente. Com os seus bolsos vazios, estava doente, com fome e precisava de uma dose urgentemente. Trêmula, ela encolheu as pernas embaixo dos jornais que ela colocara para se tapar dentro do seu casaco. De repente alguma coisa acionou uma série de lembranças e recordações da sua infância. Lembrou-se como em maio, no mês de maio, as cerejeiras estavam em flor lá na aldeia dela e viu-se correndo com o seu cãozinho por entre uma fileira de árvores de flores de cerejeira atrás de uma bola de ténis. Deus, por que eu fugi? Perguntou-se a mim mesma. O meu cãozinho come em casa, melhor do que eu mesma aqui. Então, a chorar, soluçando, de repente percebeu que ela desejava voltar para casa. Mais do que qualquer coisa no mundo. Fez 3 telefonemas. Todos caíram no voicemail. Nos 2 primeiros ela desligou sem deixar uma mensagem. No terceiro, porém, ela disse: papá, mamãe, eu vou apanhar o autocarro e chegarei aí amanhã pela meia-noite. Se vocês não me estiverem esperando, bem, então eu acho que ficarei no autocarro e irei para o Canadá. Foram 7 horas de autocarro de Detroit até a aldeia dela.
Durante a viagem percebeu os erros do seu plano. E se eles estivessem de férias e não tivessem ouvido a mensagem, não deveria ter esperado outro dia para falar com eles? Mesmo que eles estivessem em casa, já deveriam considerá-la morta há muito tempo. Deveria ter-lhes dado talvez algum tempo para se recuperarem do choque. Os seus pensamentos no autocarro saltavam de um sítio para outro. O que é que ela iria dizer ao pai? Pai, eu sinto muito. Pensou ela, pai, eu sinto muito. Sei que estava errada. A culpa não foi sua, foi minha. Papá, peço-te que me perdoes. E ela repetiu estas palavras muitas e muitas vezes. Nos últimos anos, querido ouvinte, ela não havia pedido perdão a ninguém. De vez em quando agora aparecia na viagem uma placa na estrada dizendo quantos quilómetros faltavam para a sua casa. Estavam a aproximar-se. Nevava. Os flocos vinham bater mansamente no vidro do autocarro e, olhando pelo vidro, ela notou que já se esquecera como eram escuras as noites naquela região. Quando o autocarro finalmente chegou à rodoviária, ouviu a voz no alto-falante dizer: 15 minutos, pessoal. É tudo quanto vamos gastar aqui. 15 minutos. Ela se examinou num pequeno espelho, alisou o cabelo, limpou o dente manchado de batom, olhou para as manchas do fumo dos dedos e imaginou se os pais iriam perceber isso, se é que eles iriam estar lá à espera dela. A jovem entrou no átrio da rodoviária sem saber o que esperar. E nenhuma das milhares de cenas que tinham passado pela sua mente a tinham preparado para aquilo que ela viu. Ali, no terminal de autocarros, estava um grupo de mais ou menos 40 parentes dela para a receberem. Irmãos, irmãs, tios, primos, uma avó, uma bisavó, todos para a receberem. Todos eles estavam usando os chapeuzinhos de festa e assopravam uns apitozinhos. Na parede do tribunal estava uma grande faixa que dizia "Bem-vinda". De repente, da multidão que a recebe e rompe, aparece o pai. E ela olhou através de lágrimas que brotavam nos seus olhos quentes, como mercúrio, e começou o discurso que ela tinha memorizado. Papá, sinto muito. Eu sei. E ele a interrompeu com um grande abraço e disse-lhe: filhinha, nada de pedidos de desculpas. Vamos chegar atrasados para a festa. Há um banquete esperando por ti. Amigo ouvinte, esta é uma das histórias mais fantásticas que eu vi. Esta história é muito semelhante à parábola do filho pródigo que Jesus nos contou há 2000 anos atrás. E esta parábola, esta história que Jesus contou, diz-nos muitas coisas. Fala-nos da adolescência rebelde, de erros caros, de sofrimento brutal, de reconciliação, de amor, de perdão, mas fala-nos principalmente do compromisso, da responsabilidade individual. Nós somos responsáveis pelos nossos próprios pensamentos, pelas nossas escolhas, atitudes ou decisões. Eu sou responsável pela forma como eu administro o que faço ou o que sinto. Somos inteiramente responsáveis pelo nosso próprio crescimento pessoal. Nós somos responsáveis por investirmos em nós mesmos. Ninguém poderá fazê-lo por mim, a menos que eu peça ajuda e permita que me ajudem. Que bom! Isto é ótimo. Chama-se compromisso com a responsabilidade pessoal. Estou muito tocado com aquilo que eu vos disse. Sempre que ouço esta história, estas duas histórias
sobre o compromisso com a responsabilidade individual e o compromisso com a integridade. Fico muito tocado, porque isto me traz ânimo para a vida. A vida vale a pena ser vivida. Na próxima terça-feira nós continuaremos a conversar sobre este tema, investindo em mim. Sugiro que contactes connosco aqui para a rádio e adquiras esta série completa de 4 programas. Fala com os teus amigos, com as amigas, familiares que talvez achas que possam beneficiar e oferece este CD. Um grande abraço. Fica muitíssimo bem. Serei sempre teu, só para ti eu quero viver. O teu querer vai fazer em mim. O coração pertence a ti, a minha vida entrego em Se tu dizes eu farei, se tu mandas eu irei. Meu desejo é te servir, não importa o que vier. Sei que és fiel, ó Deus, minha confiança está em ti. Mostra-me o teu caminho e nele eu seguirei. Eu me entrego a serei sempre teu, e só para ti eu quero viver. O teu querer vai fazer em mim. Meu coração pertence a ti, a minha vida entrego em tu. Se tu dizes eu farei, se tu mandas eu irei. Meu desejo é te servir, não importa o que vier. Sei que és fiel, ó Deus, minha confiança está em ti. Mostra-me o teu caminho e nele eu seguirei. Eu me entrego a ti. finalizar o programa de hoje, resta-me dizer-lhe que poderá contactar com a Rádio Transmundial de Portugal pelo número 808 20 19 32.
Mas gostaríamos também de convidá-lo a aceder ao site www.icmav.org, clicar no item Ministérios, depois Crescendo e Servindo, para conhecer mais também sobre este programa Ponto de Encontro. Semanalmente, na Rádio Transmundial de Portugal, com vários horários disponíveis. Marcamos encontro para a próxima terça-feira. A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. RTM, a sua companhia de todos os dias.